Um jogo histórico, um jogo marcante, porém, mais um jogo que é estragado pela arbitragem do futebol brasileiro. Mas antes da gente falar de Grêmio e Corinthians, Corinthians e Grêmio, 4-4 na Arena Itaquera, a gente vai falar sobre a Via 49 Store, onde tem camisa de ótima qualidade e entre em contato com eles, aquela camisa que você tanto quer, dar de aniversário, ou comprar para você mesmo, entre em contato com a Via 49 Store. E também a minha parceira, a Flex Filme, que é onde que tem aquele insufilme de qualidade para o seu carro, para a sua casa ou a sua empresa. Entre em contato com a Flex Filme aqui também. As outras duas parceiras é a Manas e Santas, onde você consegue e compra a sua cuia do jeito que você quiser. Aquela cuia do jeito que tanto quis, com o teu nome ou até com o símbolo do teu clube do coração, vai lá na Manas e Santas também. O corte de qualidade do melhor barbeiro de Alvorada, a barbearia Poderoso Chefão, ali na rua Taimbé, onde que tem aquele videogame de qualidade e também aquele tapa maravilhoso. Agora vamos falar de um jogo que não parecia ser tão relevante assim em questão de qualidade, só em importância de classificação, e acabou se tornando o assunto mais falado de ontem de noite até hoje. Grêmio e Corinthians entraram para uma partida que acabou sim entrando para a história. Você lembra aquele jogo Flamengo e Santos, por exemplo, ou outros jogos mais? Vamos lembrar de muitos outros jogos do futebol brasileiro, o Santos e Grêmio pela Copa do Brasil, 4-3 no Olímpico e outros grandes jogos? Pois é, a noite de ontem guardou um jogo para entrar nesse hall do futebol brasileiro. Um Corinthians e Grêmio que incansavelmente jogaram para cima. Os primeiros 25 minutos o Grêmio jogou demais. O Grêmio soube absorver a situação, soube jogar em cima do timão e soube encontrar as falhas da equipe corintiana que não vem bem na temporada, mesmo tendo um elenco bem interessante. O Natan faz o primeiro gol e logo depois o Cristaldo faz o gol num grande lançamento do Reinaldo, numa bela jogada e trama do Tricolor. O Tricolor que entrou com uma formação diferente, né? O Natan um pouquinho mais adiantado do que joga o Felipe Carvalho, e isso que faz o Grêmio avançar. Mas também se torna um problema, porque quando o Corinthians pressiona um pouquinho, o Grêmio dá espaço. E aí começa o jogo a ficar meio louco. Aos 44 minutos, o Corinthians consegue um pênalti numa bobeada gigantesca do Vila Sante, um dos melhores volantes da temporada no futebol brasileiro, mas bobeou de uma forma bizonha, até certo modo. Pênalti Fábio Santos, gol do Corinthians. Logo depois, já nos acréscimos, cruzamento para a área, gol de cabeça do Veríssimo, do Lucas Veríssimo, 2-2. Quando tudo parecia acabar a primeira etapa em 2-2, Yuri Alberto, num blackout da zaga tricolor, toda a zaga do tricolor parou. Não foi um nem outro, todo mundo parou, inclusive o lateral direito Fábio, aonde que Yuri Alberto cabeceia livre, leve e solto. 3-2, o clima de angústia, tristeza e decepção, porque em 7 minutos, o Grêmio tomou a virada em Itaquera. Aí parecia o impossível o Grêmio virar o jogo ou conseguir jogar. O Renato tentou do jeito que deu, botou jogadores de velocidade. Era o que era necessário. Talvez por ter saído com um bom resultado no primeiro tempo, nos primeiros 20 minutos do primeiro tempo, não esperava que fosse acontecer. Iria fazer isso também no intervalo. Mas a situação de ter que correr atrás do resultado obrigou muito mais Renato Portaluppi a fazer isso. E aí ele bota Galdino, bota Ferreira, bota velocidade e o Galdino consegue um empate logo com os 5 minutos do segundo tempo, numa grande jogada do Galdino que vive uma fase bem interessante. A gente que tanto não tinha esperança no jogador, provavelmente ele está cavando a sua vaguinha para a próxima temporada com a camisa do Grêmio, o Everton Galdino. Mais ou menos 7 minutos depois, foi aos 12 minutos, o Vidiaçante encontra um passe maravilhoso para Luizito Soares, que enfim desencantou fora de casa, marcando seu primeiro gol fora após o Mampituba, fora do estado do Rio Grande do Sul. O Grêmio parecia que ia controlar o jogo, ter mais calma, mas 6 minutos depois, novamente uma bobeada e o gol do Juliano em mais uma falha gigantesca de marcação. Foram quase 4 minutos e meio falando de um dos jogos mais marcantes do futebol brasileiro ou mais interessante dessa temporada. Sem sombra de dúvidas, foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro até esse momento.
Porém, no último lance do jogo, o senhor Hilton Pereira Sampaio, aquele Hilton Pereira Sampaio que não deu pênalti em 2020, aquele Hilton Pereira Sampaio que não deu pênalti em Grêmio Bahia, aquele Hilton Pereira Sampaio não viu um toque de mão mais claro do futebol brasileiro esse ano. Um pênalti mais claro do futebol brasileiro esse ano não marcado. O árbitro simplesmente arregou. Por quê? A gente já está começando a achar, e todo torcedor gremista e colorado já começa a lembrar de alguns fatos, né? Como, por exemplo, não tem a questão de relevância e importância do jogo de ontem. Eu vou deixar bem claro isso. Mas quando foi em 2020, quando foi em 2005, quando foi em 82, o gol do Nunes, né? É complicado. É complicado. O lance de ontem simplesmente faz a gente perder um pouco a confiança, a credibilidade e até um pouco mais a paixão pelo futebol. Porque poderia ter sido marcado pênalti, o Luan que ia bater, inclusive o Renato confirmou isso depois da coletiva, poderia errar o pênalti, poderia acabar 4-4, a crítica vir toda para o setor defensivo do Grêmio, que não se achou ontem em campo. Rodrigo Eli Kahneman muito mal, porque quando tu toma 2 gols de bola aérea, não tem como tu querer culpar outras pessoas. Quando tu toma um gol de falha de marcação do volante, seu Vila Sante, não tem como querer culpar outra pessoa. E o pênalti nem se fala de quem é o culpado. Mas a gente vai ter que falar mais do pênalti. Porque o pênalti é claríssimo não marcado. O pênalti não precisava de VAR. Então o Grêmio deixa 2 pontos São Paulo, mesmo com toda a deficiência defensiva e com grande aporte ofensivo, que inclusive deixou o torcedor feliz a questão do Grêmio jogar em cima, tentar lutar. O Grêmio perde 2 pontos em São Paulo, muito por causa do seu Hilton Pereira Sampaio. Agora volta a focar num grande duelo, numa decisão contra o Palmeiras, aqui na Arena do Grêmio na próxima quinta-feira. Na próxima semana a gente vai fazer vídeo sobre Grêmio e Inter, eu acho provavelmente na quinta, eu lanço na sexta-feira aqui no canal, tá bom? Então curtiu? Curta, comenta, compartilha, te inscreve no canal e vai ter muito ainda futebol gaúcho. Por quê? Porque o que importa é o futebol gaúcho e assaltos como ontem é só a favor deles, tá bom? Valeu, até a próxima, tchau!